Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria esteja conosco nessa noite. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvemos e agradecemos ao Senhor nosso Deus pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, porque mais um dia o Senhor nos abençoa com a vida. Muito obrigado, Senhor, pela vida, que é o dom mais precioso que o Senhor nos dá. Obrigado por nos proteger, por cuidar de nós e até aqui nos sustentar. Muito obrigado pela minha vida e obrigado pela vida dos meus. É com muita alegria que nós vamos partilhar nessa noite o Evangelho ao qual o Senhor quer falar conosco. Evangelho que está no livro de Lucas, capítulo 24, versículos do 35 ao 48. Lucas 24, versículos do 35 ao 48. Amém? Se você gosta de acompanhar com o seu liturgia diária, abre na data de hoje, 16 de abril de 2020, quinta-feira. Mas se você gosta de abrir a sua Bíblia, Lucas capítulo 24, versículos do 35 ao 48. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele disse: "Por que estáis preocupado? E por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, ele mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, tanta era a sua alegria e a sua surpresa. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então ele abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as escrituras e disse-lhes: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome será anunciada a conversão para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas destas coisas." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus irmãos e minhas irmãs, nessa quinta-feira, dia 16 de abril de 2020, o Senhor nos traz a palavra. Nós estamos na oitava da Páscoa, domingo, né? Cristo ressuscitou. Nós que vivemos o período da Quaresma, um período de reflexão, um período onde a gente buscou viver a conversão diária. Agora a gente vê a alegria do Cristo ressuscitado se manifestando no meio de nós. Jesus está feliz porque ele está se manifestando no meio de nós. Uma coisa interessante, o Evangelho começa dizendo dos dois. Os dois, quem acompanhou o Evangelho ontem, eu não falei alguns dias eu não venho falando do Evangelho, mas quem acompanhou o Evangelho de ontem, através das missas que nós estamos tendo aí, através de várias lives, a gente está vendo que ontem o Evangelho falava justamente dos discípulos a caminho de Emaús, que estavam ali se queixando, porque, poxa, o Jesus
morreu, logo era dele que nós pensávamos que ia haver a libertação de Israel e tal. Eles iam ali se queixando e Jesus chega até eles e eles não reconhecem Jesus. Eles vão reconhecer Jesus só quando Jesus parte o pão. E esse evangelho de hoje é o segmento de ontem. Então, eles dois, os discípulos de Emaús, chegaram todos felizes para dizer a boa nova e falar da experiência que eles estavam vivendo, quando de repente Jesus aparece no meio deles. Eles se assustam, porque eles sabiam que Jesus tinha morrido e não entendiam o mistério da ressurreição, como muitos de nós ainda não entendemos. A gente precisa buscar a Deus todo dia, porque para nós é difícil. Para nós é difícil viver essa realidade da ressurreição. Nós precisamos desejar isso, mas a gente precisa buscar a Deus através da nossa conversão diária para que a gente se aprofunde e busque a nossa ressurreição, a nossa vida eterna. E aí Jesus aparece ali, eles tomam um susto pensando que Jesus é um fantasma. Afinal de contas, Jesus tinha morrido. Meu Deus, mas Jesus não morreu? Jesus está fazendo o que aqui no meio de nós? Nossa, eles estavam, é uma mistura de medo com alegria. E Jesus então pede até que tragam alguma coisa para ele comer, para que eles vejam que Jesus estava em carne e osso, presente no meio deles, provando ali o poder do nosso Deus. Nem a morte foi capaz de vencer Jesus Cristo. Nós precisamos crer. Se Jesus venceu a morte, quem dirá pandemia? Não tem para pandemia não. Jesus vai vencer e o mais, Jesus quer nos levar a essa vitória. Mas nós precisamos, antes de tudo, crer. Crer. Nós temos que entender esse propósito que Deus quer. Nós precisamos crer, nós precisamos ter fé, nós precisamos viver a alegria do ressuscitado. Isso é muito difícil para nós, porque nós estamos acostumados a nos encher com aquilo que nós vemos. E quando a gente não vê, se torna tudo mais difícil. É aí que está a fé. Eu acredito sem ver. Para aqueles homens era mais difícil a compreensão do que Deus estava falando, porque eles estavam vivendo naquele momento aquela realidade. Mas nós hoje eles contam a história com as suas vidas, e não, nós estamos testemunhando através da palavra de Deus a vida do Cristo ressuscitado. E é nisso que nós devemos nos alegrar. Poxa, Jesus venceu a morte. Se Jesus venceu a morte, nada é páreo para Jesus. Nada vence Jesus, e se eu estou com Jesus, e se eu busco Jesus, nada pode me vencer. Dificuldades eu vou passar, a minha cruz eu vou precisar carregar, mas eu não vou ser vencido pela cruz. Como Cristo eu vou vencer a minha cruz, eu vou alcançar a vida eterna. É nisso que tem que consistir a nossa maior alegria. A nossa maior concentração. Nós não podemos nos prender à realidade que estamos vivendo e deixar que essa realidade nos consuma, nos envolva em depressão, tristeza. Não, nós precisamos viver a alegria do ressuscitado, aquele que venceu a morte. E Jesus se manifesta àqueles que têm o desejo de estar perto dele. Então, para que a gente veja a ressurreição de Jesus Cristo em nossas vidas, precisamos desejar isso, meus irmãos. A gente não tem como ver a ressurreição de Cristo em nossa vida se a gente quer viver somente o superficial, só aquilo que é facinho. A ressurreição de Cristo é o gesto concreto do amor de Deus a cada filho seu. Nós precisamos acreditar e entender que a ressurreição de Cristo é sinal de amor, é sinal de alegria eterna para nós. E é isso que Deus tem reservado para mim e para você, se assim a gente quiser. Não tem como alcançar a ressurreição, não tem como alcançar a vida eterna se eu não quiser. Se eu for empurrando a minha vida com a barriga, deixa a vida me levar, a vida leva ela, vai ser difícil eu ver a ressurreição de Cristo em minha vida. Eu preciso lutar. Eu preciso me disciplinar e orar todos os dias. Eu digo isso por experiência própria. É uma cobrança que eu faço de mim mesmo. Eu preciso orar todos os dias. Eu preciso buscar a Deus. Eu preciso ouvi-lo. Eu preciso ter propósito com Ele.
para que eu possa viver a sua ressurreição, para que eu possa viver as alegrias de estar na presença do Cristo ressuscitado. Eu convido você, se te é possível, a orar comigo. Meu Senhor e meu Deus, nessa oitava de Páscoa, nessa quinta-feira, celebramos a sua aparição, a aparição do Senhor quando já havia ressuscitado, provando aqueles homens que o Senhor vive. Através dessa palavra de hoje, o Senhor quer provar para nós, o Senhor quer mostrar para nós que estamos vivendo essa grande dificuldade, que estamos passando por tormentas neste momento, que o Senhor vive, que o Senhor é vivo, que o Senhor está no meio de nós. Nós queremos nos alegrar com essa boa nova que a sua palavra nos traz. Enche-nos com a sua alegria, enche-nos com a alegria da ressurreição, Jesus. Muitas vezes nós estamos cansados, quantas pessoas já estão dentro de casa há muitos dias, porque é preciso, principalmente as pessoas de mais idade, e muitos, por estar vivendo, se sentindo presos, estão perdendo a alegria de viver. Senhor, através dessa palavra, traz a alegria de viver de volta aos meus irmãos. Dá-nos a alegria da sua ressurreição. Os seus discípulos se encheram de alegria quando te viram, que nós possamos nos encher de alegria após ter ouvido essa palavra que é viva e que é vida. Assim eu vos peço nessa noite que o Senhor nos preparou e nos abençoou com a sua santa palavra. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, o inimigo acorrentado aos pés da cruz de Jesus. Obrigado, você que ainda está inscrito no meu canal. Deus te abençoe. E a você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Vamos partilhar o Evangelho, vamos ver o que o Evangelho tem a nos dizer, vamos viver as experiências que o Senhor tem para nós através do Evangelho, amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Tenhamos todos uma ótima e abençoada noite, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, amém?